Boa tarde a todos e todas. Queria cumprimentar a deputada Janete Capiberibe, e os companheiros da mesa aqui, claro, e também me acostando à fala do companheiro da Via Campesina, também repudiar a violência contra os estudantes, ontem aqui na Esplanada dos Ministérios, e saudar todos aqueles estudantes que hoje ocupam escolas e universidades do Brasil, né, mobilizados contra a PEC da morte, contra a PEC do desmonte e também contra a lei da mordaça nas escolas brasileiras. E particularmente, né, aos estudantes da Universidade Federal de Campina Grande, da qual faço parte, ocupando tanto o campus de Campina Grande quanto o campus de Sumé. Dito isso, eu vou passar para aquele lado ali, porque tem uma apresentação, é melhor falar dali. Travou. Então, eu vou começar me apresentando. Eu sou professor da Universidade Federal de Campina Grande e vice-presidente da Rede Brasileira de Pesquisa e Gestão em Desenvolvimento Territorial, uma rede de pesquisadores de universidades públicas, fundamentalmente, que se constituiu a partir exatamente da política pública de desenvolvimento territorial no Brasil, no sentido de defender essa política como uma estratégia importante para o desenvolvimento sustentável no país, como foi apresentado aqui antes de mim pelo companheiro Mossoró, da rede de colegiados, e também para ter uma abordagem crítica em relação a essa política e seus desdobramentos. A minha fala aqui hoje, eu vou ter aqui, deputada, a audácia a experiência que eu vou avaliar aqui é simplesmente a experiência do combate à fome dos governos do PT, de Lula e Dilma. E particularmente como isso se rebateu na vida, na qualidade de vida dos camponeses e camponesas, que são, todos nós sabemos, o esteio dessa política. Eu não sei, a apresentação aí está travada. Quero dizer que tudo que eu vou falar hoje aqui está escrito e publicado na revista Sociologias aí da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma revista bastante conceituada, 1A no Qualis da CAPES, e acabou de ser publicada agora, no seu terceiro número de 2016, e eu vou deixar, evidentemente, aqui à disposição da comissão aí para quem quiser se aprofundar nessa pesquisa, nessa minha fala. Eu vou pegar o papel. Opa! Beleza. Pode passar. Cadê? Bom, está aí, essa aí é a revista. Bom, a gente vai. A tese que eu defendo nesse artigo é que a agricultura camponesa foi a base do ciclo de desenvolvimento brasileiro aí entre 2003 e 2015. E parto do discurso de pós-presidente Lula, quando ele falou que se ao final do mandato dele, o brasileiro ou a brasileira pudesse comer 3 vezes ao dia, se alimentar 3 vezes ao dia, não teria cumprido a meta de seu governo, não. Teria cumprido a missão da vida dele. E coloca, evidentemente, que o fomento à agricultura familiar seria a base desse processo. Claro, já foi falado aqui a questão do mapa da fome, todos nós sabemos que a estratégia de combate à fome foi uma estratégia absolutamente bem-sucedida no governo, a partir dos governos do PT, aí, de Lula e Dilma. E que o apoio à agricultura familiar também ficou evidenciado. Então, por exemplo, quando a gente fala do plano safra, ele na primeira linha ali, tinha um plano safra de 4 bilhões e 200 milhões na safra 2002-2003, que foi para 30 bilhões nessa safra atual. Deflacionado pelo IGPDI, aí, nós temos um aumento de 222% no financiamento da agricultura familiar no Brasil, 3 vezes mais. Quando a gente fala de Pronaf, saímos de uma base de 900 mil contratos para uma base de 2 milhões 141 mil contratos e alguma coisa, um aumento de 137%. Assistência técnica, saiu de 213 mil agricultores atendidos na safra de 2002-2003, que é um número absolutamente ridículo, para 845 mil agricultores, que ainda também não é um número,
muito significativo, mas, enfim, houve evolução. E a segurança produtiva, que aumentou aí 660% nesse período, né, saindo de 200 mil agricultores aderidos aí na safra 2002-2003 para 1.500.000 na safra 2012-2013. Além disso, né, a criação de novas políticas e a inovação de outras, como o PAA e o PNAE, né, que são políticas absolutamente estratégicas no processo de segurança alimentar do povo brasileiro. Pois bem, como nós vamos avaliar, tá certo, né, o impacto dessa estratégia na vida dos agricultores e agricultoras? Né, a SDT e o MDA lançaram um edital em 2009, né, para selecionar equipes de professores e pesquisadores das universidades públicas, né, visando exatamente avaliar, né, a política territorial. E foram 27 projetos aprovados, né, que abrangeram 37 territórios da cidadania em 17 estados das 5 regiões brasileiras. Essa pesquisa, ela apurou 5 índices, e eu vou falar aqui hoje de um dos índices apurados na pesquisa, que é o índice de condições de vida, que foi feito a partir, não é, de entrevistas em 10.106 domicílios rurais aí, onde estão aí nesses territórios todos aí, o que abrangeu aí cerca de 42.000 pessoas, não é, dessas famílias. Importante dizer que foi um plano de amostra probabilística, ou seja, nós visitamos como o IBGE visita os domicílios nas PNADs. Ou seja, pegamos o setor censitário, aquilo foi sorteado e chegava um pesquisador lá que, enfim, o entrevistado não conhecia e o entrevistava sobre algumas questões que eu vou dizer quais foram. São esses os territórios da amostra: 8 territórios no norte, 18 no nordeste, 4 no centro-oeste, 5 no sudeste e 2 no sul. Bom, o que é esse índice de condições de vida? É um índice que visa representar as mudanças percebidas pelos agricultores e agricultoras em suas condições de vida. Ele varia de 0 a 1. Né? Ele é constituído por 26 indicadores, distribuído em 3 instâncias, a partir da concepção do Amartya Sen de desenvolvimento sustentável. Né? Ele pensa que, não é, o desenvolvimento ele tem 3 facetas. Né, os seus fatores ou aquilo que condiciona esse desenvolvimento, o que ele chama de intitulamentos, as características do desenvolvimento, né, que são suas conversões, e os próprios efeitos desse desenvolvimento na vida das pessoas, ou como elas valorizam, né, esse desenvolvimento. Esses aí são os elementos das três dimensões. Também, isso aí vai ficar aí, depois vocês podem acessar tanto no meu artigo quanto aqui na apresentação que ficará aí. Bom, o resultado dessas 10.100 e tantas entrevistas. A maioria dos indicadores, daqueles 26, foi avaliada positivamente. Né? 17 dos 26 quesitos obtiveram um índice acima de 0,5 e apenas 4 indicadores, né, abaixo de 4. Né, a legenda está aqui à direita, né, que você é mais ou menos o escalonamento. E a coisa interessante, minha gente, é que o que foi mais valorizado foram exatamente os efeitos, não é, do processo de desenvolvimento. Né? Então, você tem ali um índice, o maior índice apurado na pesquisa foi exatamente aquele que disse, e aqui nós vamos ver aqui os 26 quesitos, né? Os fatores estão em vermelho, as características em amarelo e os efeitos em verde. Vocês veem que a curva, não é, dos indicadores em verde é maior do que a dos vermelhos e dos amarelos. Bom, aí eu vou falar rapidamente, eu vou interpretar apenas dois gráficos desses aí. Esse é um deles, os indicadores que obtiveram as melhores médias, né? De 0,6 a 0,8. E uma coisa que ficou bastante patente, o indicador mais bem avaliado foi exatamente a permanência na família. A pergunta do questionário era o seguinte: nos últimos 5 anos, quantos membros de sua família tiveram que sair do sítio, da unidade produtiva, para obter seu sustento? Então, nenhum ou poucos
atingiu aí 74% das respostas, né? Quer dizer, como se explica isso, né? O estado nutricional, né, foi o segundo indicador mais bem avaliado e a situação econômica o terceiro indicador. Claro, as condições de moradias o quarto, né, no caso do fator que levou a essa questão. Bom, é interessante dizer também que, em relação às características, os dois fatores mais bem avaliados foi exatamente o uso e a preservação da água e o uso e a preservação do solo, ou seja, nossos camponeses, nossas camponesas, dentro desse processo de desenvolvimento em que foram incluídos, né, colocaram a sustentabilidade como um fator fundamental de suas vidas, né? E a área utilizada pela produção também foi um outro efeito, uma outra característica bem avaliada. Aqui são as piores avaliadas, não é? A renda é a melhor entre as piores, porque também eu ainda não conheço alguém que diga, deputado, que a sua renda é suficiente, né? Todo mundo, de certa forma, nunca está feliz com a sua própria renda. Mas, no caso dos agricultores, é verdade, a renda ainda é baixa. Ela melhorou muito, mas ela ainda é baixa. Mas vamos olhar para os quatro últimos, as quatro últimas barras ali. A coisa mais criticada foi o acesso à assistência técnica, né? Seguido da pluriatividade, depois acesso a crédito e financiamento e, finalmente, acesso a políticas públicas como, né, os indicadores menos valorizados. Bom, diante desse quadro, né, a interpretação que a gente faz é a seguinte, né? Então, há uma sensação geral de melhoria de vida entre o campesinato brasileiro, não é? Mas o que foi mais valorizado se refere exatamente às condições básicas de existência. Ou seja, o trabalho familiar na propriedade, a alimentação e a moradia e a renda, entretanto ainda considerada insuficiente. Por outro lado, não é, a mesma pesquisa evidenciou as graves limitações quanto aos fatores e características do desenvolvimento observado. Como eu disse, acesso à assistência técnica, crédito e financiamento, acesso a políticas públicas e mercados e baixa diversificação da produção e pluriatividade, o que leva a uma questão. Você imagina se esse campesinato tivesse tudo isso, né, qual o salto de desenvolvimento que a gente poderia dar no Brasil? Sem assistência técnica, não é, responde por 70% da alimentação consumida no Brasil, que dirá com assistência técnica, né? Bom, então, a conclusão do artigo é a seguinte: o otimismo revelado por esses camponeses e camponesas vai declinar quando esses efeitos forem naturalizados, porque é o básico, não é? Como, por exemplo, com padrões de consumo mais exigentes, né? Quer dizer, com a reivindicação de condições de trabalho menos penosas por meio de inovação tecnológica e acesso à educação, à cultura, etc. Então, a conclusão nossa e de vários, né, pesquisadores que têm se debruçado sobre o assunto, é que as políticas públicas de desenvolvimento rural no Brasil atingiram o seu Rubicão, né? Resta atravessá-lo. Com o governo golpista instalado no Brasil, essa é uma tarefa ainda mais urgente e emergente. É isso aí, muito obrigado. Nós que agradecemos ao Márcio e que vai estar disponibilizando também. Sim. Nossa, está bem. E aqui o artigo. Sim. Muito obrigado.